Fala pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Nesse vídeo aqui vamos falar sobre reserva de emergência, que é o primeiro investimento para qualquer investidor, certo? Para você que já investe ou para você que está pensando já em investir, esse é o primeiro investimento que eu julgo ser necessário para você começar, certo? 4 tópicos importantes. O que é a reserva de emergência? Para que serve a reserva de emergência? Onde deixar a sua reserva de emergência? E como calcular o valor necessário para a sua reserva de emergência, certo? Então vamos começar pelo primeiro tópico. O que é a reserva de emergência? A reserva de emergência, ela é o seguinte: você vai alocar o seu capital, certo? Um capital extra que estará investido, que é o seu alicerce da sua vida financeira, certo? Você vai acumular esse capital, investindo ele através de um dos investimentos que eu vou citar aqui no vídeo, e ele será o seu alicerce caso ocorra algum imprevisto na sua vida ou então algum momento aí que você precise do capital imediatamente, você não tem ele disponível, por exemplo, na sua conta corrente, seja um capital assim maior do que o que você tem, tipo alguma despesa médica, algo do tipo, certo? Número 2, para que serve a reserva de emergência? A reserva de emergência, ela serve para lhe tirar do sufoco. Basicamente, falando é isso. É para tirar você do sufoco, certo? Por exemplo, você tem alguma eventualidade médica, por exemplo, você tem plano de saúde, mas o plano não cobre algum determinado procedimento, exame, medicamento, o que seja, e que assim, às vezes é muito caro, e assim, você não tem como dispor daquele dinheiro naquele determinado mês, por conta que as suas contas já estão fechadas, né? Então, assim, não chegou a sobrar o dinheiro, e assim, para você não ter que deixar de pagar a sua conta do cartão de crédito por inteiro, né, que você acaba entrando no rotativo, que os juros são muito altos, para você não ter que recorrer ao cheque especial, que os juros também são muito altos. Então, assim, você tem alguma eventualidade médica que você tem que gastar esse dinheiro, você pode ter algum problema com questão de seu meio de transporte, no caso, seu carro ou moto, né? E como você precisa dele para trabalhar, você tem que conseguir consertar logo, né, para você poder voltar a trabalhar normalmente, né? Então, assim, é uma coisa que é essencial para você, né? Assim como sua saúde também. E assim, um terceiro quesito também que fica aqui para você poder lembrar é a questão também de eletrodomésticos na sua casa, por exemplo, geladeira, máquina de lavar, entendeu? Entre outros que você usa diariamente que você precisa para poder seguir a sua vida normalmente, certo? Então assim, ela serve para isso, para você poder sair desse determinado sufoco sem precisar entrar em dívida com o banco ou com alguém próximo a você, certo? Você consegue lá resgatar parte desse dinheiro ou total, depende de quão grande é a sua emergência, e você não entra em dívida com ninguém, e conforme for passando os meses, você vai investindo novamente essa parte todinha que você retirou, né, aos poucos, claro, e vai investindo para você poder manter a sua reserva de emergência no determinado patamar que estava antes, entendeu? Agora vamos para o número 3. Onde deixar a sua reserva de emergência? A reserva de emergência é importante que ela esteja sempre investida, certo? Que é para justamente você tentar acompanhar ali a inflação, certo? Porque, por exemplo, de um ano para o outro nós temos sempre a inflação. Aí vamos supor que a inflação seja de 5%, né? Então, assim, uma coisa que você comprava por R$ 100 nesse ano, ano que vem já é 105, entendeu? Então, assim, para você sempre manter o seu poder de compra com a sua reserva de emergência, é interessante que ela esteja investida, certo? Para você poder acompanhar ali a inflação e não perder tanto poder de compra, ou até mesmo manter o seu poder de compra ou mais, depende de como vai estar a sua taxa de juros, certo? Mas isso agora é importante você saber que tem que estar investido esse valor da reserva de emergência, certo? Justamente por conta dessa questão da inflação. A reserva de emergência você tem sempre que analisar 3 pilares, certo? O primeiro pilar, o que é? Segurança. Onde você vai deixar sua reserva de emergência? Segundo passo, liquidez. A liquidez nada mais é do que o prazo para você solicitar o seu dinheiro, né, o seu investimento, e quanto tempo ele leva do momento que você solicita até o momento que ele entra na sua conta corrente, certo? E o terceiro tópico dela, que é importante, é o quê? Risco baixo. O que é o risco baixo? O risco baixo é aquela questão de não ter uma oscilação grande na sua reserva de emergência a ponto dela ficar negativa, entendeu? Então, assim, não é interessante que tenha esse risco de subir muito, cair muito. Não é interessante. A reserva de emergência não é para você ter grandes lucros como outros investimentos. Então, o que é que você precisa? Você precisa que ela tenha aquele valor e mais alguns juros, entendeu? Então, assim, ela vai ter juros, porém não tão altos assim, porque não tem um risco muito alto, porém ela está ali para poder te proteger da inflação, certo?
Então assim, você vai estar ganhando um pouquinho ali, mas você tem sempre a certeza que você está sempre ganhando. Então, por exemplo, você investir no Tesouro Direto, que é um dos exemplos que eu vou dar de onde você deve deixar, você sempre vai estar ganhando ali de pouquinho em pouquinho, mas você não corre o risco de ter menos dinheiro do que você colocou, entendeu? Então essa é a questão do risco. Onde deixar? Eu vou te dar aqui alguns exemplos de onde você pode deixar sua reserva de emergência que tenha esses 3 pilares que eu citei, certo? Então vou começar com o Tesouro Direto. Você consegue investir no Tesouro Direto através das corretoras de investimento, certo? Então lá você abre sua conta numa corretora e lá você já tem a opção de investir Tesouro Selic, que é o tesouro ideal para sua reserva de emergência. Por quê? Porque ele tem uma liquidez diária, né? Qualquer dia útil lá você pode solicitar para resgatar, que aí você consegue receber o seu investimento em até mais um dia útil, certo? Ele é considerado D mais um, você solicita no dia e daqui a um dia útil ele está na sua conta. Então assim, é sempre um dia útil a mais do que você solicitou. Você também tem a opção CDB de bancos que tem a garantia do FGC, CDB de liquidez diária também, tem que atentar a isso, certo? Que você pode solicitar o resgate a qualquer momento e o seu dinheiro vai poder já entrar na sua conta naquele dia ou no próximo dia já, certo? E também tem a carteira remunerada dos bancos digitais, como por exemplo o Nubank, né? É um exemplo aqui, que você deixa o seu dinheiro lá na sua conta corrente e automaticamente já está rendendo 100% do CDI, né? Sempre que você procurar um CDB ou uma conta dessas de banco remunerada, certo? De banco digital, sempre se atenta a 2 coisas muito importantes. Se primeiro ela é garantida pelo FGC e segundo, se ela tem a liquidez diária. Qualquer dia você pode ir lá solicitar o seu investimento e ele vai cair na sua conta rapidamente, no mesmo dia ou no outro dia, certo? Isso é muito importante porque assim você já consegue ter o dinheiro na sua conta corrente e já liquidar essa emergência que você tem, certo? Agora vamos para o quarto tópico do vídeo. Como calcular o valor necessário para a sua reserva de emergência. Primeiramente, a gente tem que calcular quanto você tem de custo fixo mensal na sua vida, certo? Como você vai calcular esse custo fixo? Custo fixo são aquelas contas que todo mês você tem que pagar sempre, entendeu? São muito recorrentes. Eu vou dar aqui alguns exemplos para poder ficar mais fácil da compreensão, certo? Por exemplo, aluguel é uma despesa fixa, colégio, faculdade, plano de saúde também é despesa fixa, condomínio, aí vem o que? Aquelas contas que você sempre precisa também pagar, que é da sua casa também, por exemplo, água, luz, telefone, internet também, certo? Então assim, essas contas que são sempre recorrentes para você, ela entra lá nos custos fixos. Então você vai pegar todos esses custos fixos e entre outros também que você pode ter, certo? Só estou te dando alguns exemplos para você poder entender o que são custos fixos. Então você vai anotar tudo lá, pode colocar no Excel, no Word, ou anota no papel, o que for mais fácil para você. O importante é você ter consciência de quanto é os seus custos fixos. Então pega todas as contas aí que tem que pagar todo mês, junta tudo ali, já faz o cálculo e vê quanto você está gastando só de conta fixa. E aí você tem a sua conta fixa e mais alguns outros variáveis que você já coloca ali calculado, que você vê que é necessário para você ter o seu custo de vida mensal, sem colocar supérfluo, certo? Quanto você precisa do seu custo de vida mensal para você continuar vivendo a sua vida no seu padrão. Aí o que você vai fazer? Você agora tem que fazer o seguinte, você já sabe quanto você gasta, então você tem que pegar agora uma outra variável para essa conta. Agora você vai pegar o quanto você ganha. Você vai pegar o quanto você ganha, vai subtrair o quanto é o seu custo fixo, certo? E aí você vai ter uma sobra. Vou dar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui um personagem chamado Joãozinho. O Joãozinho, ele ganha R$ 1.400 por mês, líquido, e o custo de vida dele, ele anotou tudo certinho lá e viu que era R$ 1.000, certinho, R$ 1.000, certo? Então ele viu o seguinte, ok, o meu custo de vida é R$ 1.000, o meu custo ali básico recorrente por mês, e eu ganho 1.400. A gente tem que perguntar pro Joãozinho, Joãozinho, com que você trabalha? Aí o Joãozinho diz, eu trabalho com tal coisa. Joãozinho, o seu trabalho é CLT? Você é concursado? Como funciona? Se você for CLT, nesse caso, CLT concursado, o que é esse grupo? São pessoas que têm a sua receita de modo previsível. Sabe que todo mês vai estar entrando aquele valor, entendeu? Não tem oscilações no seu salário, certo? Então você tem aqui, ok, o Joãozinho se encaixa na CLT. Então é o seguinte, o Joãozinho tem que fazer o seguinte cálculo. Pegar esses R$ 1.000, que é o custo fixo dele, e multiplicar por 6, certo? Ele multiplica por 6 e aí ele chega no valor da reserva de emergência dele final, que é o quê? R$ 6.000, certo? Aí o Joãozinho, ok, eu já tenho agora esse valor. Se o Joãozinho fosse um profissional liberal, autônomo,
o tipo de profissão que tem as suas receitas variáveis, né? Todo mês não é garantido ter aquele valor, então pode ser mais ou também pode ser menos, é variável. Então o Joãozinho tem que pensar da seguinte forma: como o salário dele é mais incerto, então é interessante que ele calcule a reserva de emergência dele para 12 meses, certo? Porque ele tem um risco maior do que sendo CLT ou concursado, algo do tipo. Tudo aqui vai de acordo com o risco, menos risco 6 e mais risco 12. Vamos pegar aqui para o Joãozinho o caso de 6 vezes, certo? A gente poder fazer o cálculo. O Joãozinho então percebeu, eu tenho que juntar 6 mil reais. Então o que ele vai ter que fazer? Ele viu lá que o custo fixo dele é 1.000, ele ganha 1.400, então o que é indicado para o Joãozinho? Joãozinho, faça o seguinte, você vai pegar os seus 1.000, você vai pagar as suas contas, você separa ali do que sobrou, que era 400, 25% dos 400 é 100 reais que ele vai guardar para alguma eventualidade que ia ter no mês, e os outros 300 ele vai investir para formar a reserva de emergência dele. Então é o seguinte, quanto tempo o Joãozinho vai demorar para juntar sua reserva de emergência? Nesse caso são 20 meses, certo? 20 meses que ele vai estar lá investindo 300 em 300 reais, certo? O que dá em torno de 1 ano e 8 meses. Isso sem contar os juros. Então assim, todo mês o Joãozinho vai estar lá e vai aportando 300 reais em algum daqueles investimentos, seguindo sempre aqueles 3 pilares que eu citei. Então vamos supor que o Joãozinho decidiu investir no Tesouro Selic. Então todo mês, logo no começo do mês, importante, já transfere esse valor para não ter perigo você gastar ele com alguma coisa supérflua, entendeu? Então você já faz essa transferência. Isso garante que o seu investimento já seja garantido naquele mês, entendeu? E que você não atrase a formação da sua reserva de emergência. Assim, a dica que eu dou, não espera sobrar dinheiro para investir. Já investe logo, entendeu? Então, assim, se você também tem pouco dinheiro, assim, não está sobrando tanto, busca uma forma de reduzir os teus gastos fixos, entendeu? Tira muito supérfluo que não vai te ajudar, porque, assim, o que realmente vai ajudar você começar já a construir a sua independência financeira é a sua reserva de emergência. Então, dá uma atenção boa para isso, tá? Então, é o seguinte, todo mês você já vai lá, vai separar a parte do seu salário que sobrou, né? Você já faz esse cálculo antes, para não deixar para o final do mês, senão nunca sobra. Então, fica aí para você já fazer os seus cálculos, ver quanto você está ganhando, quanto você está gastando, ver aquele valor que vai sobrar, já faz o cálculo da sua reserva de emergência, se você está no grupo de 6 meses ou então de 12 meses, e aí já faz o seu cálculo e já começa a investir o quanto antes, certo? E assim, quanto mais cedo você começar, mais rápido você vai ter a sua reserva de emergência formada, certo? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido muito bem como é o conceito da reserva de emergência, o quão ela é útil para vocês. Então, assim, a partir da sua reserva de emergência formada, agora aí você já pode começar a vislumbrar outros investimentos que aí sim tem um risco mais alto, você não precisa sacar logo de um dia para o outro, que aí você pode ter rendimentos melhores. Mas assim, para você começar a sua jornada na liberdade financeira, você tem que ter a sua reserva de emergência. Todo mundo tem que ter sua reserva de emergência, porque é ela que vai te tirar do sufoco e não vai te deixar entrar em dívida, certo? Então se você ainda não tem sua reserva de emergência, começa a formar, faz esse cálculo, você vê que é bem simples e já começa logo a formar sua reserva de emergência já a partir desse mês, do próximo mês. O importante é você já começar. Então não tem muito dinheiro, só sobrou uns 50 reais, 30 reais, não importa, você já pode começar com pouco. Entendeu? O pouco que você começar, você já vai formando o seu hábito de investir. Então, assim, depois de um tempo, você vai vendo que já vai ficando automático. Você já fez o seu cálculo, já sabe quanto é que sobra, você já vai olhar suas contas com outros olhos, porque agora você vai olhar com o seu olho de investidor. Por hoje é só. Queria pedir para você já curtir aí o vídeo, tá? Deixa um comentário aqui, o que é que você achou, se ficou alguma dúvida ainda, certo? Eu faço questão de explicar, porque é uma coisa muito importante e eu vou estar te respondendo sempre, tá? Pode deixar o comentário. Dá uma curtida aí no vídeo e segue junto que é sucesso.